Oi, pessoal, tudo bem? Nossa aula desta semana tem bastante informação importante. Nós vamos falar sobre a estrutura da reportagem. Começamos a falar de reportagem na semana passada. Nesta semana nós vamos continuar. Temos exercícios e muitos exercícios a serem corrigidos, mas eu gostaria de deixar antes um recadinho para você, aluno de primeiro ano do ensino médio. Essa é a última semana de inscrição para o Enem. O Enem é uma prova que os alunos de terceiro ano fazem obrigatoriamente, porque é por meio dela que eles conseguem acesso a muitas universidades, a muitos cursos de nível superior, dentro e fora do país. Mas acho válido colocar aqui para vocês que fazer a prova como treineiro, você aluno do ensino médio, mesmo estando no primeiro ano, é uma experiência muito válida, tá? Então, converse aí na sua casa com seus pais, de repente, veja a possibilidade de você, já no primeiro ano do ensino médio, experimentar fazer a prova do Enem. E mais uma dica, hein? Eu, se fosse você, faria a prova física, porque vivenciar aquela experiência, aquela energia que é o momento da prova, é algo que vai te fazer muito bem para quando você de fato for fazer a prova e ela estiver valendo, tá bom? Então, agora que eu já dei o meu recadinho do Enem, vamos falar sobre a estrutura da reportagem, mas não sem antes fazer a correção dos exercícios do capítulo 2 que eu pedi que vocês finalizassem em casa. Então, nós temos aí uma quantidade bastante grande de exercícios, mas que não eram complexos, não seria uma tarefa muito difícil para você fazer de uma semana para outra, né? Então, vamos lá, vamos corrigir esses exercícios. Então, estamos lá na página 18 do seu material, ok? O exercício 2 eu já havia feito em aula e ficou para você do 1 até, se eu não estiver enganado, exercício 11 ou 14, alguma coisa assim. A primeira questão diz o seguinte: o texto apresenta várias expressões em inglês. Qual é a relação entre o uso desses estrangeirismos e o tema da reportagem? Bom, o tema da reportagem era sobre games, né? Então, era importante que você pensasse que há muitos termos em inglês na área da tecnologia e de jogos. Não só porque as maiores empresas do ramo são americanas, mas também porque o inglês é um idioma, um idioma universal, tá? Então, os estrangeirismos presentes ali no texto, eles têm uma relação com o tema da reportagem, tá? Exercício 2 fizemos em sala, o exercício 3 de certa forma também, porque quando eu justifiquei o exercício 2, eu já te ajudei a fazer esse, né? Então, o que ele pede lá no exercício 3? Transcreva pelo menos um exemplo de cada uma das características linguísticas que você indicou no item anterior. Então, diálogo com o leitor, se você sabe do que estamos falando, isso aí é o autor, o repórter, falando com você que está fazendo a leitura da reportagem. Uso de verbos no imperativo, né? Mergulhe no mundo dos games. O uso do ponto de exclamação, levante a mão, né? Ali é a presença da emotividade no texto. O uso de termos coloquiais e expressões idiomáticas, né? Que atire a primeira pedra, ou os RPGs de mesa vão cair como uma luva. Então, esses recortes feitos do texto justificam a resposta do exercício 2 que nós fizemos na aula da semana passada. Exercício 4. Recorde o que você aprendeu sobre o gênero notícia no capítulo anterior e explique como o título dessa reportagem se diferencia dos títulos das notícias. Nas notícias, os títulos se remetem aos fatos. Na reportagem, não. Então, o título dessa reportagem, né, Press Start, ele não descreve o acontecimento. Não tem essa preocupação na reportagem que a notícia tem. O título quer, na verdade, seduzir o leitor e fazer a ele um convite, Press Start, onde a aventura começa. Então, aperte o Start, vem aqui. É isso que o título da reportagem queria. A questão 5, no capítulo anterior, você viu que a principal intenção comunicativa de uma notícia é relatar um fato recente de forma objetiva. Com base no texto da reportagem, indica a principal intenção comunicativa desse gênero. E aí, a resposta certa é a letra B, informar de forma ampla e aprofundada sobre um tema da atualidade. Exercício 6. Uma das principais fontes de informação para uma reportagem são pessoas envolvidas com o tema abordado. E aí a gente tem letras A e B, né? Letra A, ao todo foram citadas 6 pessoas na reportagem da revista Viração. Indique quem são elas e qual a relação de cada uma com o universo dos jogos. Então as pessoas são Guilherme Korn, que é game designer, Mariana Macedo, que joga RPG, Ricardo Roberto do Amaral, que é professor de física, que desenvolve jogos educativos e tem um livro publicado sobre o tema,
tema. Marcelo de Carvalho, que é estudante de jogos digitais, recebeu um prêmio por um jogo que ele criou. E o Elton Luiz Costa Rocha Filho, que é blogueiro da página Omninerdia. E ainda, eu coloquei e faltou o Vinícius, faltou a sexta pessoa lasqueira. E a sexta pessoa que foi o Vinícius, que tem relação com a resposta, o Vinícius Rodrigues Marcílio, que é auxiliar administrativo, tá? Ele também é uma pessoa mencionada na reportagem, e eu acho que comi bola quando escrevi a resposta. A letra B perguntava, no caso de uma das pessoas citadas, não fica clara a relação dela com os jogos. Quem é essa pessoa e como a descrição dela que aparece no texto poderia ser melhorada. E aí é o Vinícius, porque lá no texto só aparece que ele é auxiliar administrativo. De repente, se tivesse sido acrescentada a informação de ele ser ou apreciador de jogos, ou um estudante de algum curso que se relacione a games, isso daria um pouco mais de informação para a gente, valorizaria a presença do Vinícius aí no texto. A questão 7 traz um organograma bem bacana e pede que você separe as pessoas que foram identificadas na questão anterior nas seguintes categorias. Então tem ali a categoria 1, são os criadores de games, categoria 2, professores que usam games na educação, categoria 3, gamers, né, que são os jogadores, e categoria 4, pessoas que escrevem sobre games. Então vamos lá, né? O Guilherme Corne e o Marcelo de Carvalho entram na categoria 1, criadores de games. O Ricardo Roberto do Amaral entra na categoria 2, o professor, mas ele também poderia se encaixar na categoria 1, criador de game, e na categoria 4, que pessoas que escrevem sobre games. A Mariana Macedo entrou na categoria 3, ela é uma jogadora, e o Elton Luiz Costa Rocha Filho entrou na categoria 4, ele escreve sobre games, tá? Se as repórteres tivessem consultado apenas pessoas pertencentes a uma dessas categorias, por exemplo, somente gamers, qual teria sido a consequência para a reportagem? E aí é importante que você observe que se a reportagem vai aprofundar, ela precisa abrir a possibilidade de diferentes lados apresentarem suas versões. Então, a reportagem ficaria parcial e ficaria incompleta se ela não tivesse consultado pessoas de grupos diferentes, tá? Isso é bem importante que você perceba, porque a reportagem ela aprofunda a informação em relação àquilo que ela aborda, tá? Exercício 8. Além de pessoas ligadas à área dos games, a qual outra fonte de informação as repórteres recorreram? E aí elas recorreram a uma pesquisa que foi feita em 2013 pela empresa de pesquisa Newzoo. E no exercício 9, intertítulos são usados em reportagens para separar os blocos de informação. Considerando essa função, indique em qual das 3 lacunas assinaladas no texto deve entrar cada um destes intertítulos. Lá no texto estavam marcados em cinza, né, retângulos cinza, os intertítulos, e aí você deveria fazer a associação aqui. Então, vamos falar de negócios. É a segunda lacuna, universo em equilíbrio, a terceira, e fazendo novos amigos, a primeira. Exercício 10. Além dos elementos estruturais estudados no capítulo anterior, retranca, título, linha fina, intertítulos, fotos e legendas, a reportagem da revista Viração também traz um boxe próximo do final da matéria. Qual é a finalidade desse boxe? Aquele boxe de informações está trazendo informações para quem quiser saber mais sobre jogos educativos. Questão 11, que vai ter ali A e B, né? Releia o trecho que vai do 7º ao 9º parágrafo do texto. Levante hipóteses. Quais perguntas os repórteres fizeram ao professor Ricardo Amaral? Aqui é uma resposta pessoal, né? Pelas respostas, pelas informações presentes nos parágrafos, você iria inferir o que perguntou. Eu deixei uma possibilidade para ver se você está indo na linha certa, né? Seria uma possível pergunta, seria há quantos anos o senhor trabalha com RPGs? Na letra B, do exercício 11, algumas opiniões do professor foram apresentadas na forma de discurso direto, com as palavras tais como foram ditas por ele, e outras na forma de discurso indireto, incorporados ao texto das repórteres. Dê um exemplo de cada ocorrência. Então, você tem discurso direto, quando ali há a reprodução da fala da pessoa, e o discurso indireto, quando alguém diz o que a pessoa disse, ok? Então, ali um exemplo de discurso direto. É incrível como é perceptível nos alunos uma mudança de atitudes nos alunos após uma experiência com RPG. E o discurso indireto, ele salienta que os RPGs são jogos cooperativos. Aí a gente tem a repórter falando o que o professor disse. Na letra C,
Em sua opinião, como o texto ficaria se houvesse apenas discurso direto ou apenas indireto? É importante haver alternância entre as formas de apresentar as falas dos entrevistados em uma reportagem, por quê? Aqui também é uma resposta pessoal, só que é importante reforçar que a alternância dá mais dinamicidade para o texto. Se você tem um texto só em discurso direto, ele fica muito mais próximo da entrevista do que da reportagem. E se você tem um texto só em discurso indireto, ele fica cansativo. Então, essa alternância é uma característica do texto pertencente a essa esfera jornalística que vai dar essa dinamicidade, essa agilidade para o texto. A leitura não fica nem cansativa, nem chata demais, tá? Letra D. Transcreva os verbos que as repórteres usaram para apresentar as falas de Ricardo, tanto no discurso direto como no indireto. Então, elas usaram ali salienta, conta e explica. E letra E. Identifique em outras passagens do texto mais 3 verbos usados com a finalidade de introduzir falas de pessoas entrevistadas. Defende, comenta, relata e declara. São verbos presentes ali. A gente chama esses verbos de dizer ou verbos de sende. São aqueles verbos utilizados para introduzir a fala, seja ela no discurso direto ou no discurso indireto, tá? Exercício 12. No boxe, para começar, você fez uma previsão sobre o público-alvo da reportagem, se ela seria dirigida a jovens ou a pais e professores. Sua previsão estava correta? Qual é, afinal, o público-alvo do texto? Transcreva um trecho que justifique sua resposta. E aí é importante que você perceba que é uma reportagem dirigida a um público mais jovem, principalmente quando a gente lê passagens como essa, ó. Se alguém da sua família já soltou a frase, menino, larga isso. Então, ele está dialogando com pessoas de uma faixa etária mais jovem, tá? Exercício 13, ainda no boxe para começar, você formulou com base na chamada da capa da revista hipóteses sobre quais aspectos dos jogos seriam abordados na reportagem. Após a leitura do texto, suas hipóteses se confirmaram? Justifique a indicação dos parágrafos respectivos. Então vamos lá, né? Espera aí uma resposta positiva. A reportagem aborda todos os benefícios dos games mencionados na chamada. Então, onde a gente vê o uso educativo de games? No 7º, no 8º, no 9º, no 10º e 11º parágrafos. O estímulo à criatividade no 6º parágrafo. A promoção da interação no 4º e no 5º parágrafos, ok? Exercício 14. O 21º parágrafo é o único que cita aspectos potencialmente negativos dos jogos. Quais são esses aspectos negativos? Então, ele cita lá a suposta influência dos jogos no desenvolvimento de comportamentos violentos e a abertura que os jogos podem dar a comportamentos antiéticos, tá? Ou seja, é possível que jovens se tornem violentos por estarem ligados a jogos violentos, ou que reproduzam na vida real aquilo que eles estão vendo e praticando nos games, assim como a conduta também fica um pouquinho abalada. Por isso, né, a abertura a comportamentos antiéticos, comportamentos que não são condizentes com a vida em sociedade. Letra B. Em sua opinião, por que a reportagem cita os aspectos negativos apenas no parágrafo final? Esse é o último exercício que a gente tem para corrigir. É uma resposta pessoal, mas eu vou deixar aqui com vocês uma possibilidade, né? Que é justamente a ideia de que não se pode ignorar lado bom e ruim dos games. Tudo, aliás, tem um lado bom e um lado ruim. Embora a reportagem queira evidenciar os benefícios, ela não podia se abster de mostrar que também pode haver problemas, ok? Por isso, lá no final, toda a reportagem foi construída valorizando aqueles aspectos. Se a gente voltar lá nas questões, ó, aqueles aspectos dos benefícios, ó, o uso educativo, o estímulo à criatividade e a promoção da interação, ok? Resolvidos os exercícios, a gente pode voltar para a estrutura da reportagem. E você já viu, né, já falamos disso em aula, que a reportagem é um gênero discursivo da esfera jornalística que tem como finalidade informar sobre um fato ou tema atual, mas de forma mais ampla, de forma maior e aprofundada. Por isso, a estrutura da reportagem também deve ser objeto alvo da nossa atenção. Então, a estrutura de uma reportagem ela pode variar, mas em linhas gerais, o que você vai observar? Que é uma abertura. E nessa abertura, o repórter precisa pôr muita energia, porque ela deve ser interessante
o suficiente para atrair o leitor e conquistar o seu interesse. Então, é já na abertura que ele tem que desejar fazer a leitura da reportagem. Na sequência vem o desenvolvimento, que vai apresentar as informações sobre o tema, né, o aprofundamento, ali vai trazer os subsídios, né, vai trazer a fundamentação e, por fim, uma conclusão que pode, inclusive, olha só que interessante, trazer uma interpretação dos fatos pela visão, pela perspectiva do próprio repórter. Então, a reportagem, ela se organiza assim. E quando a gente pensa na apresentação da reportagem, em como ela vai tentar seduzir o leitor, aí é legal você saber que ela pode ter uma abertura informativa, então trazendo informações sobre o tema, pode ter uma abertura cinematográfica, e aí, nossa, o que seria essa cinematografia? É muito bacana. Ela pode ter uma abertura comparativa, trabalhando uma relação comparativa entre o fato ou o tema da reportagem com outra circunstância, outro fato, ou ainda com o perfil dos entrevistados. Então, começa descrevendo, né, um dos entrevistados a fim de chamar a atenção. Nós temos aqui 4 possibilidades de abertura de uma reportagem, que serão vistas de forma mais aprofundada por nós em nossa próxima aula, tá? Então, em nossa próxima aula, nós nos aprofundamos mais nessa estrutura da reportagem. Para a gente poder finalizar, lá na página 25 do seu material, nós temos 4 exercícios e é importante que você os faça, né? Se você tiver dúvidas em relação a esses exercícios ou ainda a estrutura da reportagem, usa o mural no Classroom, deixa lá sua dúvida para eu poder te ajudar, tá certo? Na nossa próxima aula, a gente faz a correção desses exercícios e eu já vou preparar vocês para a nossa primeira atividade avaliativa, ok? Um beijinho para todos, fiquem bem, façam a tarefa, a gente só aprende a escrever escrevendo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!